Olá, amados, estamos chegando aí com os 10 minutinhos de Bíblia, ok? Temos hoje uma reflexão que é a seguinte, diz assim, ó, bondade inesperada. Bondade inesperada. Isso mesmo, esse é o tema da reflexão para nós hoje, nos 10 minutinhos de Bíblia, que é um tempo muito bom, muito gostoso, agradável, que Deus tem proporcionado para nós poder falar um pouco do amor de Deus, a sua palavra, e abençoar, não é? Abençoar aí os meninos, as meninas, moças e moças, homens e mulheres, as famílias, né? Esse é o propósito, o intuito do nosso coração é este, abençoar você, sua família, sua casa, seu lar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse tema de hoje, a bondade inesperada, essa semana eu estava fazendo uma leitura e achei interessante o que eu li. Eu fiz uma leitura de uma senhora que estava em um supermercado e ela falou sobre uma bondade inesperada que ela recebeu. Estava compartilhando ali no testemunho dela, no escrito que eu li. E ela disse que estava na fila do caixa do supermercado para pagar a sua compra, como todos nós fazemos quando vamos ao supermercado, e de repente um homem à sua frente lhe entregou um vale-compras, né? Entregou para ela um vale-compras que cobriu toda a conta da sua compra. Toda a conta da sua compra. Imagina, nos dias que a gente está vivendo, a gente tem uma surpresa dessa, ser surpreendido por uma pessoa que paga a nossa conta. Puxa vida, isso mexe com a gente, né? De uma certa forma, porque quem tem uma vida confortável financeiramente, está bem estabelecido, tem uma segurança financeira, né? Está bem empregado, talvez não sentiria muito, mas a maioria das pessoas não vivem isso. A maioria das pessoas vivem um tempo difícil financeiro nesse tempo que nós estamos, nos dias que nós estamos vivendo. Disse ela que ficou surpresa na hora que esse cidadão deu a ela o vale-compra que cobria, que pagava toda a conta dela no supermercado. E ela caiu no choro, relatou ela que caiu no choro pela bondade que ela recebeu daquele cidadão, daquele homem. Fica imaginando essa cena, né? E aquele ato inesperado que ela recebeu de bondade tocou o coração dela, disse ela, tocou o coração dela e lhe deu esperança, encheu o coração dela de esperança em um período de extremo cansaço nos dias que vivemos. É isso mesmo, extremo cansaço nos dias que vivemos. As pessoas estão estressadas e a maioria delas estão estressadas e cansadas, principalmente pela situação financeira que vive as famílias, que vive as pessoas, cada um na sua realidade, cada um na sua dificuldade, pensando nos dias que vivemos, no sistema que está estabelecido hoje sobre a Terra e falando da realidade do nosso Brasil. Eu não preciso entrar em detalhe, mas a fala desta mulher, o relato, o testemunho dela, mexe muito com a gente, né? Não tem como a gente não entender um momento como esse, que é o momento que nós estamos vivendo. São os dias que nós vivemos, os dias contemporâneos estão assim. E ela então agradeceu ao Senhor, ou seja, agradeceu a Deus por tê-la alcançado por meio de uma outra pessoa, por Deus ter alcançado ela por meio de uma outra pessoa. Ela agradeceu a Deus, ela foi grata a Deus por este evento na vida dela. Agora, eu tenho me reunido, eu em particular tenho me reunido uma vez por mês com alguns jovens lá na comunidade, na casa de oração. Tenho me reunido com eles algumas vezes, ou melhor, uma vez por mês, para estudar com eles, meditar com eles a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. É isso mesmo. E entre muitos aprendizados que nós temos tido, mês a mês, aprendemos sobre a bondade do apóstolo Paulo com os cristãos de Éfeso, que também não deixa de ser conosco, né? Com judeus, com gentios, com todos os cristãos. A bondade que ele expressou em um texto que nós estamos estudando, a carta, e temos aprendido grandes coisas, e dentre elas, esta é uma realidade que nós
estamos vivendo nesses dias no estudo da carta aos Efésios, né? E ele, Paulo, escrevendo, relatando, ensinando, ele conclamou aos cristãos deixarem, as pessoas deixarem a velha vida para trás e abraçar a nova vida. Deixar a vida velha para trás e abraçar a nova vida. As pessoas precisam saber que existe uma nova vida, que existe uma vida nova. E muitas pessoas seguem vivendo uma vida antiga, uma vida velha, recalcada, né? E a Bíblia fala sobre isso. E hoje nós estamos tratando sobre 10 minutos de Bíblia. Esse é a nossa reflexão semanalmente. 10 minutos de Bíblia. Então, eu quero ler com você aqui um texto em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, para compartilhar com você aquilo que Deus tem tratado comigo e com esses jovens, adolescentes ali na comunidade. Tem sido maravilhoso. Olha só o que escreveu o apóstolo Paulo. Efésios 1, do 1 ao 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por meio de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aos cristãos, hein? Aos cristãos. Aos santos que vivem em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se reporta aos cristãos e ele cumprimenta os cristãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E segue. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem abençoado. Deus nos abençoa o tempo todo em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, né? Sermos puros, irrepreensíveis, né? Perante ele e em amor. Pessoas que não precisam ser repreendidas. Aqueles que andam com Jesus, que seguem as pisadas de Jesus, são pessoas que jamais precisarão ser repreendidas, sejam irrepreensíveis. E ele continua dizendo, perante Deus e em amor. Versículo 5, ele diz assim, nos predestinou, nos encaminhou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o prazer de sua vontade. Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer que a gente fique na presença, que a gente continue aonde ele tem nos predestinado. O Senhor sente prazer nisso. Versículo 6. Para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus. Deus, o Pai, nos ofereceu gratuitamente a salvação eterna, uma vida nova, uma vida transformada no amado, no Senhor Jesus Cristo. É fantástica, é maravilhosa esta leitura, esta escritura, a palavra é de Deus. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desculpe. Segundo a riqueza do favor imerecido, nós não merecíamos, mas ele ofereceu graça, ofereceu amor, entregou a vida, pagou a nossa dívida, comprou as nossas dívidas, ele assumiu o nosso lugar, ele morreu a nossa morte. Que graça maravilhosa. No qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu prazer, que propusera em Cristo Jesus, o seu Filho. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Uma leitura fantástica, uma leitura maravilhosa, que a gente vê a bondade do apóstolo querendo transmitir a nós, fazer com que a gente entenda que a gente precisa desse favor, desta graça, desta bondade, dessa misericórdia que vem de Deus, que Deus nos ofereceu em Jesus. Validarmos a obra de Jesus na nossa vida, a obra de morte e de ressurreição de Jesus,
aonde ele venceu o pecado na cruz e venceu a morte no sepulcro. Nós precisamos tomar posse disto, validar na nossa vida, fazer de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da nossa vida. Então Paulo está tendo uma bondade que muitos não esperavam, que muitos não esperam, e quando se apercebem desta bondade, então, com certeza, uma nova vida começa a ser construída, uma nova história começa a ser escrita, um novo tempo começa e ressurreição completa nas nossas vidas se realizam por causa da palavra, da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ok, meus queridos? Agora, o versículo 10 desse mesmo texto, o versículo 10, ele mostra para nós que nem sempre é dinheiro, é coisas que precisamos oferecer para as pessoas. Como o homem do supermercado, ele ofereceu dinheiro. E a Bíblia está nos mostrando que nem sempre é o dinheiro, nem sempre é coisas que vai fazer o bem para as pessoas. Nós podemos compartilhar, como Paulo compartilha na palavra conosco, a graça e o amor que vem de Deus. A graça e o amor que vem de Deus, e isto é gratuito. Como assim? Como que eu faço isto? Ora, é simples. Nós podemos oferecer às pessoas, através das nossas ações, nossas atitudes rotineiras e outras ações, este amor que Deus nos amou, esta graça que o Senhor sobre nós derramou. Podemos oferecer, compartilhar essas coisas com as pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que precisam ouvir palavra como esta. Elas precisam ouvir, nós precisamos perguntar a elas muitas coisas, falar a elas tantas outras coisas, orar por elas, interceder por elas. Nós podemos ajudar as pessoas de uma maneira ou de outra, estendendo a mão, oferecendo um ombro, doando aos necessitados. Veja que não é só dinheiro, não é só coisas. Podemos fazer tantas outras coisas como o apóstolo fez por mim e por você. Com a palavra de Deus nos ensina que podemos receber o tempo todo e também fazer as pessoas. Qual é o retorno disso? Qual é o retorno disso? O retorno será paz e alegria. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, quando a gente supre alguém, a gente tem o retorno de paz e de alegria, satisfação no nosso coração, segurança, esperança, certeza, porque enquanto cuidamos de alguém, enquanto prestamos atenção em alguém que precisa de algo, Deus está prestando atenção em nós, está cuidando de nós, da nossa família e também dos nossos caminhos. E para encerrar, escute o que encontramos escrito em Atos dos Apóstolos 20:35, pelo mesmo apóstolo Paulo. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, ou seja, podemos socorrer os necessitados, diz a Escritura, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é doar, ou doar do que receber. Senhor Jesus, abençoa este ouvinte, este querido, esta querida, para que esta palavra produza no coração dela, nosso Senhor, uma transformação, uma regeneração e um tempo novo, e uma vida nova, Senhor, segundo o propósito da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que todos nós possamos ganhar essa visão do Teu reino para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, tá bom? E quero compartilhar com você que na próxima semana estaremos agora com os 10 minutos de Bíblia, às quartas-feiras, às 15 horas. Quarta-feira, 15 horas. Todas as quartas-feiras agora, 10 minutos de Bíblia, às 15 horas. Estamos mudando o horário e o dia, tá bom? Amo você, Jesus. Maravilha, Jesus!